Prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos estudando a diáspora, estudando o momento do cerco de Jerusalém. E agora vamos falar de o líder dos revoltosos, aqueles que estão lá no cerco final, que o general romano Tito está fazendo em Jerusalém. Ele se chamava Simão, então eu comento aí. Simão, um líder dos revoltosos, mandou matar o sumo sacerdote Matias. Ordena a morte de 17 nobres e aprisiona a mãe de Flávio Joséfo. Olha só a situação que estava na vida dos israelitas. Judas, um dos líderes dos revoltosos, planejou entregar a torre que guardava aos romanos, mas acabou morto. Ou seja, agora já tem também um grupo que está querendo se render para facilitar o acesso dos romanos e talvez num acordo eles escapassem, descobriram e mataram ele. Veja o que Flávio Joséfo diz. Mas Simão fora avisado do que se estava passando. Dirigiu-se à torre, mandou matar Judas e seus companheiros à vista dos romanos e atirar seus corpos por cima das muralhas. Muitos judeus engoliam ouro para tentar manter algum recurso, mas os sírios e árabes que serviam no exército romano tomaram conhecimento e abriam o ventre dos israelitas para tentar retirar o ouro, porque é sempre sabido aquilo que entre os israelitas haviam pessoas ricas, né? Pessoas de boas condições. O judeu, ele sempre foi um povo abençoado por Deus financeiramente, e então Flávio Joséfo diz que para preservar eles engoliram, mas os árabes então quando pegavam rasgavam o ventre dele para procurar ouro. Veja o que Flávio Joséfo diz. Muitos que querendo se salvar engoliram ouro de que havia na cidade uma grande quantidade, e o que valia antes 25 áticos, então valia somente 12. Aconteceu que um desses fugitivos foi surpreendido no quarteirão dos sírios, quando procurava naquilo de que a natureza o obrigava a se desfazer, o ouro que tinha engolido. A notícia correu imediatamente por todo o acampamento de que os fugitivos tinham o corpo cheio de ouro. Vários então dos sírios e dos árabes começaram a abrir o ventre dos prisioneiros para procurar nas suas entranhas o metal com que queriam satisfazer a sua abominável ambição. O que penso ser a mais horrível de todas as crueldades que jamais os judeus tiveram de sofrer, por maiores e mais estranhas que tenham sido as outras. Numa só noite, 2.000 terminaram sua vida desse modo, numa só noite. Ou seja, pelo que Flávio Joséfo conta, alguém que foi visto fugindo por um bairro, porque tinha os bairros dos estrangeiros, os bairros sírios, né? Lembre-se que eram 3 muralhas, né? Estavam fugindo, tentando escapar de uma muralha, de um lugar para outro. Mas ele, quando foi capturado, viram ele cuspindo um ouro. E aí falaram, olha, os judeus estão engolindo ouro, estão engolindo ouro. Então eles começaram a cortar o ventre dos judeus, e aqueles que eram pegos eram exatamente com uma espada no ventre para ver se achavam ali algum pedaço de ouro. O comentário prossegue. Os revoltosos profanavam o templo, lançando mão de todas as ofertas e utensílios sagrados para conseguir algum recurso. Veja o que o Flávio Joséfo diz. Deve-se, pois, perdoar a minha dor o que ouso dizer, que se os romanos tivessem diferido em castigar pelas armas tão grandes criminosos, creio que a terra se teria aberto para tragar aquela miserável cidade, ou ela teria perecido por um outro dilúvio, ou teria sido destruída pelo fogo do céu como Gomorra, pois as abominações que ali se cometiam e que por fim causaram a ruína de todo o povo, sobrepujavam as que obrigaram Deus a lançar seus raios vingadores sobre aquela outra detestável cidade. Então ele compara a destruição de Sodoma e Gomorra, ok?
com a destruição de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém estava vivendo abominações, como aquelas que aconteciam em Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que os mesmos sacerdotes do culto de Sodoma e Gomorra eram os sacerdotes cananeus, ok? E que serviam a Baal, que a Bíblia chama eles de rapazes escandalosos, ok? E esses homens teve período, né, e eles agiam livremente no templo. E isso aconteceu, por exemplo, nos dias de Jeremias. Jeremias teve que expulsar eles de lá, tá bom? Bom, o comentário prossegue. Os romanos conseguiram invadir e controlar a fortaleza Antônia. Eu coloquei aí para vocês uma ilustração bem interessante que tem na internet, né, de Jerusalém e do templo, e das também fortalezas que tem. Ele tem uma seta aí onde mostra onde estava a fortaleza Antônia, né, que essa fortaleza ela era fundamental para eles poderem dominar a cidade. Então veja o que o comentário diz. Os revoltosos lutavam para que as tropas romanas não alcançassem o templo. Joséfo diz: travou-se então um vigoroso combate às portas desse lugar sagrado, do qual alguns consideravam a posse como sua completa vitória, e os outros a perda como sua ruína completa. Então, observe o que está acontecendo, irmãos. Ou seja, eles parecem manifestar um lado religioso, né? Mas, ao mesmo tempo, eles estavam sendo extremamente maus com a sua própria população, ok? Esse, por exemplo, não é um exemplo nem do que Josué fez. Josué, Deus precisava salvar a verdade na terra, então Deus organizou o seu povo e tinha que conquistar uma terra. Ninguém ia entregar a terra para Israel. Então eles tiveram que lutar por aquela terra que pertencia a eles também, né? Pertenceu a Abraão, que estava ocupada. Ok? Mas, claro, Josué era um homem de Deus, ele respeitava a população. Esses homens, ao mesmo tempo que eles desrespeitam a população, eles querem agora proteger o templo, as paredes, né? Como se isso fosse o fundamental. É importante, mas em primeiro lugar, eles tinham que, como templo espiritual, vamos assim dizer, agir corretamente diante de Deus. Então eles estão lutando, e Joséfo diz que para eles perder representaria a ruína completa. E para os romanos, tomar posse do templo representaria uma completa vitória. Os romanos sabiam da diferença religiosa dos judeus para as outras nações, inclusive para Roma, claro, ok? Então eles sabiam disso, isso era notório. Inclusive o Império Romano, ele criou uma lei, foi o César, né? Cerca de 50 anos antes de Cristo, ou seja, cerca de 120 anos antes, o imperador romano, ele criou uma lei que autorizava os judeus a não serem obrigados, a não adorarem Júpiter, não serem obrigados a adorar Júpiter, eles adorarem apenas o Deus deles, ok? Então, essa questão da diferença religiosa eles sabiam, e Tito e os soldados romanos sabiam que o templo era um lugar extremamente sagrado para eles. Agora, lembre-se também, essa destruição do templo, ela vai representar também uma grande destruição dos pergaminhos sagrados do Antigo Testamento. Vai representar uma grande destruição, porque vai ser tudo incendiado. Segundo a história, se vocês já ouviram falar, com certeza, assim, dos pergaminhos do Mar Morto, a grande maioria desses pergaminhos teriam sido judeus que conseguiram fugir antes do templo ser incendiado e teriam levado, porque, claro, levar os livros sagrados era fundamental para eles. Lembre-se, nesse período não tinha gráfica, hoje não tem mais como Satanás destruir a Bíblia no mundo.
ok? Mas naquela época, se queimasse todos os pergaminhos, você poderia destruir a Bíblia. Teve imperadores romanos que tentaram fazer isso, né? Destruir os textos sagrados da igreja, acreditando que assim acabaria com essa fé. Porque para eles, né, os sacerdotes dos deuses pagãos estavam dizendo, olha, temos que voltar à harmonia entre os deuses. Que Deus é esse? Que só ele existe. Os cristãos dizem que Júpiter não existe, Apolo não existe. Então os sacerdotes pagãos, eles ficavam incitando os imperadores, né? Aconteceu em 89 com os sacerdotes de Apolo incitando o imperador Domiciano. Aí a parte de história da igreja, né? O comentário prossegue. A Epístola aos Hebreus data do ano 66 depois de Cristo, o ano em que iniciou a revolta. Talvez alguns cristãos que estivessem na cidade indagavam por uma ação de Deus para salvar Jerusalém e, quem sabe, a possibilidade de arrependimento e de receber Jesus Cristo como Salvador. Mas Israel havia perdido a honra de representar Deus na terra. Não havia como eles se arrependerem agora. Só quando completar o tempo dos gentios é que a salvação chegará a eles. O autor aos Hebreus lhes envia uma carta declarando ser impossível reverter a situação. Era impossível eles se arrependerem. Veja o que o autor aos Hebreus diz. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Porque assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, os israelitas, eles não tinham como se arrepender agora. Eles podiam, como pessoas, né? Ok? Eles podiam se arrepender e entrar para a igreja. Mas conseguir reverter a situação da nação, isso eles não tinham como fazer. Ok? O apóstolo Pedro também, ele faz um discurso para os israelitas, né, que mataram Jesus no livro de Atos, e ele tem momento que ele fala, né, eu sei que vocês fizeram por ignorância, ok? Mas ele fala, olha, o céu vai conter Jesus até o tempo da restauração de tudo. Se quiser ler esse versículo, Atos 3, 21. Bom, eu vou ler Atos, na verdade, capítulo 3, vou ler a partir do versículo 17. Diz assim, ó, e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Fizeste o quê? Mataste, né? O príncipe da vida. E ele diz, ok? Então ele fala, eu sei que vós fizeste por ignorância, assim como os vossos príncipes. Mas o que ele vai dizer agora? Ele vai dizer, olha, será que tem como reverter essa situação? Tá bom? Aí ele continua no versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Olha, então, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo que Jesus Cristo não vai voltar para a nação agora. Olha, convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Esse tempo ainda não chegou. O apóstolo Pedro pregou isso há quase 2000 anos. Tá bom? Então, individualmente, ele está falando, vocês devem se arrepender dos vossos pecados. Agora, quanto à nação, só quando Jesus voltar para ela.
e isso só vai acontecer no tempo da restauração de tudo. Aí é um tempo futuro, ok? O comentário prossegue. O autor aos Hebreus compara a igreja a uma boa terra e Israel a uma terra que produz boa erva. Desculpe. O autor aos Hebreus compara a igreja a uma boa terra e Israel a uma terra que produz boa erva. É uma terra que produz espinhos, desculpe. Uma terra que produz espinhos. O seu destino, ele diz, é ser queimada. Olha como o autor dos Hebreus prossegue. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Observe, ele é uma continuação. Ele começou a falar nesse capítulo 6, começou a falar no versículo 4 sobre a impossibilidade de Israel se arrepender e conclui com uma comparação, tá bom? Falando, né, de uma terra que ela absorve bem a água e produz bom fruto, e uma outra que produz espinhos e abrolhos, espinhos e cardos, ok? Árvores que não dão alimento, tá bom? Bom, o próximo tópico que nós vamos ver é a destruição do templo agora, né? Então, que vai ser uma das coisas que mais vai fazer os israelitas pensarem na história, junto com o que já havia acontecido nos dias de Nabucodonosor. Junto com o que havia acontecido no dia de Nabucodonosor, porque ali na primeira destruição do templo, era porque Deus, o Deus vivo, permitiu que a sua casa fosse destruída. E agora, né, então eu coloquei aí, após tomar a fortaleza Antônia, Tito manda mensagem aos revoltosos que estavam no templo. Aí nós vamos ver o que vai ser a destruição do templo, né? Tá bom? Dá uma pausa.